Queria começar esse nosso bate-papo trazendo um pouco da atuação da Marcha aqui no Brasil, especificamente no setor de infraestrutura, por gentileza. Atuamos no desenvolvimento de programas de seguros e garantias para a proteção dos ativos de todos os nossos clientes, seja no setor que envolve infraestrutura, geração de energia e todos os outros tipos de empresa. Nós temos dentro da March 4 grandes braços, 4 grandes pilares. O primeiro deles é a área que envolve riscos e seguros, que é a própria March. O segundo braço é a Mercer, que trabalha com capital humano. O terceiro braço é a nossa Oliver Wyman, que é uma consultoria estratégica. E a Guy Carpenter, que é um broker de resseguros que trabalha para o mercado de forma geral. Então, esses 4 grandes braços nos trazem aí a oportunidade de prestar um serviço de qualidade para todos os nossos clientes, desde o início da análise dos riscos até mesmo a emissão das apólices e o atendimento em caso de sinistro. André, dada essa abrangência e o fato de vocês serem transversais, ou seja, passarem por todos os segmentos, atenderem todos os segmentos, acho que você tem bastante propriedade, né, para dizer quais são os fatores críticos atualmente para o desenvolvimento da infraestrutura no Brasil. Nós sabemos que a infraestrutura é um processo de desenvolvimento que depende não somente do capital, dos investidores, da vontade política de um país de desenvolver o seu modelo de infraestrutura. E não tem uma receita do bolo. Não é apenas através do capital público ou do investimento privado, mas é a união dos dois esforços. Mas que, independente de ser um empreendimento público-privado ou público-privado, é importante que esses empreendimentos tenham sustentabilidade em grandes pilares. Eu destacaria basicamente 5 deles, que eu entendo que são fundamentais. O primeiro deles são projetos de engenharia. Nós não temos uma infraestrutura urbana e social de qualidade se a engenharia e os estudos que derem origem a esses projetos não forem muito bem pensados, planejados, elaborados. O segundo grande pilar é a modelagem jurídica. Nós temos hoje diversos arranjos contratuais que podem trazer o conforto, seja para o investidor, para o financiador, para o operador, para o regulador, que aquele contrato vai ser executado da forma como foi previsto. O terceiro pilar é a financiabilidade dos projetos. Independente de ser de curto, médio ou longo prazo, tem que haver uma estratégia muito clara e definida na origem dos projetos, de onde virão as fontes que serão necessárias para desenvolvimento desses recursos para esse projeto. E o quarto pilar tem a ver com os mecanismos de alocação e mitigação de riscos, que envolvem todo o processo de definição da matriz de riscos, classificando entre os riscos gerenciáveis, não gerenciáveis, seguráveis, não seguráveis, que precisam ser devidamente tratados por instrumentos oferecidos pelo próprio mercado segurador e ressegurador. E o quinto, talvez um dos mais importantes, mais sensíveis, são os mecanismos de garantias, tanto da ótica de quem é o concedente para o concessionário e vice-versa, do concessionário para o poder concedente. E aí talvez seja o ponto mais importante dessa discussão, porque os outros 4 nós temos uma maturidade muito grande, mas a atração do capital, seja internacional ou privado, depende da nossa capacidade de gerar as garantias necessárias para o desenvolvimento dos projetos. Perfeito. A March, como uma empresa que atua com seguros e seguros, obviamente vocês estão muito conectados com a questão das garantias. Então, o que falta ou quais são as inovações, quais são as discussões para novos produtos que estão na mesa hoje entre o setor privado, que você ouve de demanda e como endereçar essas demandas para desenvolver esse mercado? Independente da origem dos recursos financeiros, para você ter acesso ao recurso financeiro, lembrando que o Project Finance Full Non-Recourse no Brasil ainda não é uma realidade, existem alguns projetos que estão sendo desenvolvidos, é necessário algum recurso adicional, que nós chamamos do Project Finance Limited Recourse. O Limited Recourse normalmente, até então, é feito com fianças, mas já existe dentro do próprio mercado segurador e aqui dentro da própria March, iniciativas de desenvolver uma apólice de seguros
que substitui a fiança bancária pré-completion, que traz um custo mais atrativo na sua originação e também um escopo de cobertura que atenda aos interesses do financiador. A ideia agora é estender a cobertura, que vai além do completion físico para atingir o completion financeiro. Quando a gente tiver, então, com esse modelo já endereçado, não haverá dúvidas que o próprio financiador terá disponibilidade em aceitar um seguro garantia de completion em substituição à fiança bancária. Excelente. Eu falei na pergunta anterior sobre a atuação no setor privado. Em âmbito legal, legislativo, jurídico, existem gargalos ainda hoje, especificamente nessa questão de garantias e de seguros? Bom, nós estamos diante de uma boa janela de oportunidade de resolver alguns desses gargalos. Nós temos agora previsto para entrar definitivamente em vigor a nova lei de licitações, que é a Lei 14.133, ela substitui a Lei 8.666, é uma lei que traz grandes inovações, eu posso citar aqui algumas delas, mas a principal é a oportunidade do desenvolvimento de uma cláusula que nós chamamos de step-in, que permite ao Estado receber a infraestrutura que foi licitada no contrato com a garantia do segurador de concluir a obra dentro dos limites do contrato. Essa é uma discussão que hoje encontra-se em desenvolvimento não somente no mercado segurador, mas também nos órgãos reguladores, no próprio governo, para encontrar a melhor forma de, uma vez a licitação sendo feita, no caso das contratações de obras e serviços públicos, que o segurador possa, de fato, assumir a posição do devedor inadimplente e concluir aquela obra, evitando até a agravação do volume de obras não entregues por questões que possam ser atribuídos ao próprio construtor.